a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História e Geografia de Portugal. O meu nome é Sandra e irei acompanhar-vos ao longo da nossa viagem entre o século XVI e também o século XXI. Hoje, durante a nossa aula, o tema será a sociedade portuguesa entre o século XVI e o século XXI. A nível de temas, mais uma vez, iremos abordar temas do quinto ano e também temas do sexto ano. Relativamente ao quinto, vamos falar da sociedade portuguesa no século XVI, mais concretamente de Lisboa quinhentista. Relativamente ao sexto ano, iremos abordar o Portugal hoje, um tema mais ligado à geografia, os lugares onde vivemos, as atividades económicas que desenvolvemos. Vamos iniciar com a pergunta de reflexão. Como era a sociedade portuguesa no século XVI? Ainda te recordas de tudo o que ocorreu após a expansão marítima? E atualmente, quais são os lugares onde nós vivemos? Que tipo de povoamentos existem em Portugal? Serão todos esses conceitos que iremos abordar ao longo da nossa aula. De que forma é influenciado o modo de vida das pessoas? Vamos começar pelo século XVI. Não sei se são recordados deste friso. Nós hoje iremos falar ali principalmente, que vamos falar aqui ainda durante o período da expansão marítima, iremos falar de D. Manuel I e de todos os acontecimentos ligados à sociedade durante o reinado de D. Manuel I. Vamos então começar com Lisboa. Como é que cresceu Lisboa no século XVI? Não sei se estás recordado, mas quando D. Afonso Henriques conquistou a cidade de Lisboa aos mouros, nós tínhamos uma cerca que era a Cerca Moura. A Cerca Moura está aqui representado na imagem com a linha cinzenta, consegues reparar, linha cinzenta. Principalmente a cidade cresce, aqui neste período, vai crescer em volta do castelo de São Jorge e, posteriormente, com o desenvolvimento do comércio, e já no século XIV, a cidade, como podes verificar na imagem, começa então a alargar-se para fora das muralhas da Cerca Moura. Se reparares, temos então uma nova linha, uma nova muralha, que é a Muralha Fernandina. No reinado de Dom Fernando, com o crescimento da cidade de Lisboa, Dom Fernando irá mandar construir então a Muralha Fernandina. Posteriormente, já no século XV e no século XVI, com todo o comércio e com todas as pessoas que chegavam à cidade de Lisboa. Se reparares na imagem, já temos habitações fora da muralha. Ele acaba por se expandir para fora da muralha. Vamos só analisar os principais. Deixa-me só por aqui. Então, no século XV e século XVI, Lisboa cresce para fora da muralha fernandina em direção ao Rio Tejo. Vamos só ver então os principais locais da cidade de Lisboa. Temos o Paço Alcáçova, no Castelo, era a primeira residência de Dom Manuel I. No número 2, o Paço Real. Número 3, a Casa da Índia, que já conheces, que era o armazém onde chegavam os produtos vindos da Índia. Alfândega Nova, que é o número 4, onde chegavam outros produtos. Número 5, a Ribeira das Naus, já conseguiste identificar. E depois temos assinalados, então, as muralhas. Por que razão cresce, então, a cidade de Lisboa? Se estás recordada, Lisboa era a capital de Portugal e acaba por crescer devido ao seu estatuto, mas com a expansão acaba por ser também uma das cidades mais importantes da Europa. Era a cidade de Lisboa que ligava a África, a Ásia, a América e a Europa. À cidade de Lisboa chegavam vários mercadores, vários comerciantes e também diversos navios onde eram carregados e descarregados diversas mercadorias. Aliás, a cidade de Lisboa era conhecida como a rainha do oceano. Vamos só ver um vídeo que fala de Lisboa, do crescimento da cidade de Lisboa durante o período de D. Manuel I. Deixem-me só abrir. No início do século XVI, Lisboa era a principal cidade do reino e também uma das mais importantes da Europa. A zona ribeirinha, com o seu porto, os estaleiros, os armazéns, os departamentos oficiais e o movimento das trocas comerciais, era a razão de todo esse desenvolvimento. A antiga muralha do século XII, a Cerca Velha ou Cerca Moura, limitavam um espaço muito reduzido, onde se encontrava a Sé, mas que já não servia de proteção à cidade. Então, no século XIV, Dom Fernando mandou construir a Cerca Nova.
a sua construção demorou 2 anos e abarcava uma área 7 vezes superior à da cerca velha, que entretanto já tinha sido em parte destruída pelo casario. A entrada e saída da cidade fazia-se pelas 34 portas existentes na muralha e a sua área abarcava a oriente a zona da Alfama, casario de pescadores, e para o ocidente estendia-se acompanhando a direção do crescimento da cidade. A partir de então, a cidade continuou a crescer e no século XVI o espaço que ocupava extra-muros era já considerável no sentido do rio e do mar. O rei Dom Manuel, que vivia no castelo de São Jorge, atraído pelo comércio marítimo, resolveu mandar edificar um novo paço real junto ao Tejo. Este virá a ser um misto de residência real e de armazém, onde funcionava a Casa da Moeda e algumas secretarias públicas. E em 1505, já depois da chegada à Índia e ao Brasil, o rei resolve ir viver para o Paço da Ribeira. Daí podia olhar o rio, ver a chegada e saída de navios e vigiar melhor a Casa da Índia, armazém para onde se descarregavam, para depois serem vendidas, todas as mercadorias vindas de África e do Oriente, a Alfândega Nova, que recolhia as mercadorias chegadas do estrangeiro, e o Terreiro do Trigo, para onde davam os armazéns que guardavam o trigo. O espaço da cidade, conhecido pelo nome de Ribeira, uma estreita faixa de praias paralelas ao rio, com a construção da Alfândega Nova e do Terreiro do Trigo, passou a estar dividida em 2 partes. A zona oriental chamou-se Ribeira Velha e ao ocidente do Terreiro do Paço e do Paço Real surgiu a nova Ribeira das Naus, onde com um grande azáfama se construíam e reparavam os navios. A Ribeira Velha era limitada a norte por uma fachada de palácios e casas de nobres que, querendo imitar o rei, vieram viver para junto do Tejo. Assim aconteceu com os Távoras, os Noronhas, os Condes de Linhares, os Condes de Porto Alegre e os Condes de Gouveia, entre outros. Muitos desses edifícios de 2 e 3 andares foram construídos sobre a muralha ou encostados a ela. Entre essas casas estava a Casa dos Bicos, num espaço bastante apertado entre o casario da Sé, mandada construir por Brás de Albuquerque, filho do vice-rei da Índia Afonso de Albuquerque. A Casa dos Bicos era composta ao nível do resto do chão e primeiro andar por uma loja e sobreloja e por 2 andares nobres destruídos pelo terremoto de Lisboa de 1755. Esta casa destacava-se das outras por ter a fachada sul coberta de bicos. No século XX, a casa foi reconstruída de acordo com o que se achava ser primitivamente e é hoje considerada património nacional. Voltando ao século XVI e à estampa de Lisboa que temos vindo a observar. Lisboa tinha nessa época 2 importantes centros cívicos, o Rossio e o Terreiro do Paço. O Rossio era o largo à volta do qual se situavam importantes edifícios e onde se realizavam grandes feiras. O Terreiro do Paço, praça nobre de Lisboa, ligava a cidade ao rio e estava sempre pejado de navios acabados de chegar ou de partir, carregados de mercadorias. Paralelamente ao rio e situada atrás do Terreiro do Paço, encontrava-se a principal e mais movimentada rua da cidade, a Rua Nova dos Mercadores. Aí palpitava o coração comercial da Europa. Aí se misturavam mercadores, banqueiros, escravos negros e estrangeiros. Para o Ocidente, acompanhando o crescimento da cidade, Dom Manuel mandou construir 2 ícones do património português, o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém. E assim Dom Manuel, senhor de enorme riqueza, transformou o Paço Real e a sua corte numa das mais luxuosas daquela época. Ora, como conseguiram verificar, deixem-me só abrir novamente o PowerPoint. A cidade de Lisboa irá crescer a nível de espaço. Mas não só a nível de espaço a cidade de Lisboa cresce, também a nível do número da população a cidade de Lisboa irá crescer. Vamos começar por analisar o gráfico que é apresentado na tela. Temos então o ano 1500, 1527,
1550 e 1590 e repara no aumento da população que ocorre aqui a partir de 1500 até 1550. Enquanto que 1500 são cerca de 55 mil habitantes, no ano de 1550 já são cerca de 100 mil habitantes. Para além da população portuguesa, para além dos portugueses, também Lisboa era composta por escravos, mercadores, homens de negócios, como por exemplo oriundos de flamengos, italianos, franceses e espanhóis. Outra chamada de atenção, em 1550, dos 100 mil habitantes, cerca de 7 mil eram escravos e 10 mil eram então estrangeiros. Vamos ver quem é que migrava para Lisboa, isto é, quem é que vinha de fora para viver na cidade de Lisboa. Tínhamos os mercadores estrangeiros, não só mercadores, podíamos ter também trabalhadores técnicos ligados à construção naval. A função principal, no caso dos mercadores estrangeiros, a sua principal função, o objetivo era o comércio na cidade de Lisboa. E depois temos os escravos oriundos de África, em que a sua principal função eram os trabalhos mais pesados. Vamos começar por ver qual era o papel dos escravos na cidade de Lisboa e quais as tarefas a que se dedicavam os escravos. Vamos ler então o documento que vos é apresentado. Tarefas dos escravos. Andavam no cais do carvão à descarga das caravelas e navios. 150 escravos. Andam ao pote a carretar a água do chafariz del Rei e de outras partes milnegras, assim como a transportar o lixo. Tem 1500 mulheres negras lavadeiras e ensabodeiras na cidade e arrabalos. Consegues identificar quais as tarefas a que se dedicavam os escravos? Volta a ler o documento, caso seja necessário. Vamos então começar. Andavam no cais do carvão, isto é, andavam à descarga das caravelas e navios. Depois temos, andam ao pote a carretar água do chafariz. Temos ainda a transportar o lixo. E, por último, lavadeiras e ensabodeiras. Reparem que as tarefas que se dedicavam aos escravos eram as tarefas mais pesadas e menos higiênicas. E quem é que migrava? Isto é, quem é que dentro do território nacional ia viver para a cidade de Lisboa? Lisboa atraía ainda muitos camponeses que abandonavam as suas terras e partiam em direção à cidade à procura de uma vida melhor. Era a tal chamada migração interna. Mas será que todos os habitantes de Lisboa teriam as mesmas condições de vida? Será que há diferentes condições de vida consoante o grupo social? Vamos iniciar pela burguesia. Ora, os burgueses, mercadores, banqueiros, homens de ofícios, acabaram por enriquecer com o comércio e viviam com grande luxo. Aliás, as suas casas eram forradas com tecidos caros e, assim como a nobreza, possuíam numerosos escravos. Como podes verificar na imagem, temos uma família burguesa à mesa e encontra-se a ser servida por um escravo negro. Relativamente a Dom Manuel I, não te esqueças que este é um dos reinados mais luxuosos. Todas as riquezas que chegavam ao Império permitiram então que a corte de Dom Manuel I fosse uma das mais luxuosas de toda a Europa. Aliás, Dom Manuel I fazia muitos banquetes, muitas festas. Por exemplo, nos banquetes eram utilizadas diversas iguarias, o açúcar era um dos condimentos mais importantes e todos os convidados de Dom Manuel também se vestiam de forma exuberante e muito ricamente. Vamos ver um vídeo que fala como é que era a corte de Dom Manuel I. Estamos em Lisboa, em pleno reinado de Dom Manuel I, no século XVI. O comércio marítimo português atingiu o seu auge. Principalmente de África e da Índia, chegam a Portugal incontáveis riquezas, desde o ouro às especiarias. Dom Manuel I e a sua corte vivem em Lisboa, junto ao Rio Tejo, no Paço da Ribeira. O ambiente deste palácio é rico e luxuoso. Por toda a parte, há móveis exóticos, magníficas obras de arte e decorações ricas e exuberantes.
É o cenário perfeito para acolher os embaixadores, artistas, cientistas e escritores que frequentemente visitam a corte. Para os receber, fazem-se grandes e maravilhosos banquetes, onde se servem as melhores iguarias, condimentadas com especiarias da Índia, apresentadas em louças de porcelana do Oriente e acompanhadas de talheres de ouro africano. Aos banquetes seguem-se serões animados onde se dança e se assiste a representações teatrais e recitais de música. A corte e todos os convidados vestem-se de forma deslumbrante para estes eventos. Dom Manuel I estreia uma peça nova quase todos os dias. As roupas são feitas de tecidos caros, como veludos e sedas, bordados a ouro e pedras preciosas. As joias são vistosas e muito adornadas. A corte de Dom Manuel é, por tudo isto, um dos locais mais sofisticados, encantadores e fascinantes deste século XVI. Ora, como podes verificar, quer a burguesia, quer também a nobreza, de alguma forma, viviam no luxo graças às riquezas que chegavam por todo o Império com o comércio. No entanto, será que todos viviam da mesma forma? Vamos ver mais um documento e tentar perceber se há algum dos grupos sociais que não enriqueceu com a expansão marítima. Vamos começar então diferenças sociais no século XVI. O povo miúdo vive pobremente, sendo a sua comida diária sardinhas cozidas. Raras vezes compra carne, come ainda uma espécie de pão barato, mas nada bom, que fica cheio de terra. O resto é tudo tão caro que espanta os estrangeiros e custa muito mais aos naturais de Lisboa. Consegues ver, identificar a forma, qual eram as condições em que viviam o povo? Aliás, a primeira frase do documento refere-nos logo: o povo miúdo vive pobremente. As riquezas não chegavam a todos os grupos sociais. O povo não tinha acesso a essas riquezas do reino e, aliás, a maioria do povo, como refere o documento, vivia pobremente. Como vocês verificaram, muitos camponeses abandonam os seus senhores, vêm para Lisboa à procura de melhores condições de vida, à procura de trabalho, mas apesar de termos novos trabalhos, como por exemplo aqui na imagem, trabalho ligado a novos ofícios ligados à construção naval, por exemplo, carpinteiros, calafates, o trabalho não chegava para todos e o povo acabava então por viver muitas vezes da esmola. Vamos terminar com alguns exercícios, a parte do 5º ano. Vamos começar então por completar a frase, assinalando as opções certas. Lembras que no início da aula eu referi que Lisboa era chamada então como a Rainha do Oceano, Damião de Góis, do século XVI, dizia que Lisboa era a Rainha do Oceano. Vamos tentar perceber porquê. Primeiro, Lisboa ligava a Europa, a África, a Ásia e a América num imenso circuito marítimo. As naus que navegavam apenas no Oceano Atlântico iam ter a Lisboa. O estuário do Tejo enchia-se de navios que carregavam e descarregavam mercadorias. A cidade de Lisboa era um dos mais importantes centros de comércio europeu. A cidade comprava muitas naus a outros reinos da Europa. Vamos então assinalar as opções corretas. Penso que são 3, não estou em erro. Okay, temos a primeira: Lisboa ligava a Europa, a África, a Ásia e a América num imenso circuito marítimo. O estuário do Tejo enchia-se de navios que carregavam e descarregavam mercadorias. E, por último, a cidade de Lisboa era um dos mais importantes centros do comércio. Agora, vamos tentar descobrir quem é que está a falar. Irão aparecer algumas frases e vamos tentar identificar qual o grupo social que estamos então a falar. Identifica o elemento da população que está a falar e vamos começar pelo primeiro. Mandei construir uma casa perto do Paço da Ribeira e frequento as festas da corte. Sou? Tenta identificar quem é que poderia frequentar as festas da corte. Qual seria o grupo social? Será um nobre ou um mercador estrangeiro? Correto? É então um nobre. Vamos à segunda. Graças ao comércio, tenho mais riquezas do que muitos nobres. Sou? Quem é que enriqueceu graças ao comércio? Sou um burguês
ou um elemento do povo? Correto? É então um burguês. Terceira frase. Abandonei as terras do meu senhor e vim tentar enriquecer em Lisboa. Mas nem sempre encontro trabalho. Só quem é que, apesar de vir à procura de novas, melhores condições de vida, muitas vezes terminava a pedir esmola? Será que foi um mercador estrangeiro ou um camponês e pertence ao povo? Exatamente, é um camponês e pertence ao povo. Número 4. Trouxeram-me acorrentado e trabalho noite e dia em casa de um burguês. Faço os trabalhos mais pesados. Sou? Quem é que vinha, então, acorrentado e que se dedicava aos trabalhos mais pesados e menos higiênicos? Será que era um escravo africano ou um camponês e pertence ao povo? A resposta correta, um escravo africano. Número 5. Vim de Itália, atraído pelo comércio em Lisboa, onde agora vivo. Sou um mercador estrangeiro, um nobre. Se vem de Itália, acho que esta é fácil. Então, um mercador estrangeiro. E a última, a minha corte é uma das mais luxuosas da Europa. Sou quem é o rei que nós até vimos no vídeo, que tinha então uma das cortes mais luxuosas de toda a Europa. Será que era o rei Dom João II a falar? Ou será que era o rei Dom Manuel I a falar? Correto. É então o rei Dom Manuel I a falar. Tivemos a ver no século XVI como é que vivia a sociedade no século XVI. Vamos então agora passar para a matéria de sexto ano, para a parte de geografia e abordar como é que no século XXI, como é que nós vivemos, isto é, como é que está organizado o nosso território e que tipos de povoamento é que podemos encontrar, assim também como as atividades económicas. Vamos então para o século XXI, mais uma vez a apresentar o friso e vamos iniciar com os tipos de povoamento. Ora, em Portugal existem dois tipos de povoamento. Temos o povoamento rural e temos também o povoamento urbano. Vamos começar pelo povoamento rural. Ora, o povoamento rural corresponde a pequenos aglomerados populacionais, aldeias e algumas vilas, nos quais as casas são em pequeno número. Na imagem está representado o povoamento rural, a aldeia de Regolfo em Arouca. Tradicionalmente, o povoamento rural apresenta duas formas, o povoamento disperso e o povoamento agrupado. Vamos passar para o povoamento urbano. Na imagem temos um exemplo de povoamento urbano na cidade de Coimbra. No povoamento urbano existe uma grande concentração de habitações e população. Predominam, como podes ver na imagem, vários andares, prédios de vários andares e a densidade populacional é então muito elevada. Vamos analisar mais duas imagens para conseguir identificar os tipos de povoamento, o rural e o urbano. A primeira a cidade de Coimbra, povoamento urbano, a segunda a aldeia de Piodo em Arganil, um povoamento rural. Eu acho que dei a resposta agora à pergunta. Em que tipo de povoamento as habitações estão juntas, rodeadas de campos agrícolas? Atenta nas imagens, será que é no povoamento rural, em que as habitações estão juntas e rodeadas de campos agrícolas, ou será que é no povoamento urbano? Okay? Temos a resposta, será então no povoamento rural. Segundo, onde existe uma grande concentração de habitações? Atenta nas imagens, estamos a falar do povoamento rural ou do povoamento urbano? Exatamente, estamos a falar, peço desculpa, do povoamento urbano. E agora, o local onde vives? A que tipo de povoamento corresponde? Já olhaste à tua volta? Que tipo de povoamento? Vives num povoamento rural ou num povoamento urbano? Pensa no local onde vives, no campo ou na cidade, e tenta identificar as principais diferenças entre esses locais. Isto é, qual é o modo de vida das pessoas no povoamento local e o modo de vida das pessoas no povoamento urbano, assim como as atividades a que se dedicam. Vamos começar então por analisar duas imagens e vamos tentar verificar as atividades a que se dedicam no povoamento urbano e a que se dedicam então no povoamento rural. Vamos começar pela primeira imagem. Na primeira imagem temos um povoamento no meio urbano,
peço desculpa, temos uma imagem referente ao meio urbano e a segunda imagem temos então no meio rural. Qual é a atividade ou quais as atividades a que se dedicam a população no meio urbano ou no meio rural? Ora, no meio urbano, como podes verificar pelas imagens, a população dedica-se essencialmente à indústria, aos serviços e aos comércios. Como grande parte da população vive fora do local de trabalho, as pessoas saem cedo e acabam também por regressar ligeiramente tarde. No caso, e podemos pôr já aqui o exemplo do centro comercial, no caso do meio rural, a população dedica-se essencialmente à agricultura, à pecuária, à exploração da floresta. Cada vez mais a população rural, especialmente os jovens, procura emprego nas vilas e nas cidades próximas. No entanto, graças à televisão, à internet, mesmo ao facto das pessoas possuírem viatura própria, os hábitos são cada vez mais semelhantes entre a população no meio urbano e a população também no meio rural. No entanto, também há aqui uma relação de dependência entre os dois, isto é, os meios rurais e os meios urbanos acabam por se complementar. Vamos ver o vídeo, fala das relações entre o espaço rural e o espaço urbano. As zonas rurais e urbanas apresentam muitas diferenças. No entanto, estes dois espaços complementam-se, fundem-se e dependem um do outro. Muitos dos produtos existentes no espaço urbano são produzidos no espaço rural. Em contrapartida, há bens e serviços que só se encontram nos grandes centros urbanos, fazendo com que estas zonas sejam ao mesmo tempo dependentes e complementares. Os espaços rurais disponibilizam para os espaços urbanos produtos alimentares vindos da agricultura e pecuária, matérias-primas, áreas de turismo de grande qualidade ambiental e mão de obra. Por sua vez, os espaços urbanos disponibilizam serviços de nível superior nas áreas de saúde e educação, comércio, variedade cultural e emprego. Em suma, apesar das diferenças, os espaços rurais e urbanos complementam-se, fundem-se e dependem um do outro. Okay? Como conseguiram verificar no vídeo, há uma relação de dependência, então, neste caso de interdependência cada vez maior entre o modo de vida rural e o modo de vida urbano. A melhoria nos transportes e nas vias de comunicação reduziu o isolamento e facilitou a introdução de serviços e equipamentos modernos, por exemplo, nos espaços rurais. Atualmente, quase todas as habitações têm água canalizada, luz elétrica, esgotos, telefones, televisão e acesso à internet. As vilas e as aldeias precisam dos produtos e serviços do espaço urbano, como podes verificar na imagem, e os espaços urbanos acabam também por precisar dos produtos vindos do espaço rural e os espaços rurais precisam dos serviços do espaço urbano. Como podes ver na imagem, temos aqui a dependência entre os espaços urbanos e os espaços rurais. O espaço rural, produtos agrícolas e da pecuária, contato com a natureza. No espaço urbano temos então as grandes indústrias, serviços, cuidados de saúde e hospitais. Relativamente às atividades económicas, só para recordar, nós já falámos isto numa aula anterior, quando estivemos a falar da povoação, do povoamento do arquipélago da Madeira e dos Açores. Então, temos 3 setores de atividade, para recordar. O setor primário, que está ligado então à agricultura, à pecuária, à pesca e à indústria extrativa. O setor secundário, a indústria transformadora, a construção civil e também o artesanato. E o setor terciário está relacionado então com a educação, o transporte e as telecomunicações. Vamos só avançar para o gráfico e tentar perceber quais são então os setores de atividade com maior percentagem de população em determinadas regiões. Vamos começar então por analisar. Temos o Norte, o Centro, a área metropolitana de Lisboa, Alentejo, Algarve, Açores e Madeira. Então, relativamente ao primário, temos então no Centro, ao secundário no Norte e ao terciário está então na área metropolitana de Lisboa. Temos as cores que identificam cada um dos setores. Para terminar, vamos então refletir a nossa questão. Tanto no século XVI como na atualidade verifica-se que a população portuguesa é diversificada, dedica-se a diferentes atividades, consoante a região
onde acabam por morar e exercem uma profissão que está ligada ao local onde vive. A cidade continua a apresentar características que atraem um maior número de população, assim como no século XVI, também no século XXI. Deixo-te aqui o desafio para ler e até à próxima aula. Adeus!